Paulo Futre assina pela Reggiana aos 27 anos. Neste outono, o português desvinculou-se do Marselha e vai para o melhor campeonato do mundo. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. O Paulo Futre era um craque e tantos anos depois associá-lo à Reggiana, que é um clube que há tantos anos não está na Série A, é ainda mais impensável do que na altura, Vasco. Parece inventado mesmo. Parece mesmo. Enfim, parece um erro do 0-0. É isso, olhando ali para o histórico dele, parece que alguém se enganou e colocou aqui o clube errado, mas não, é mesmo verdade. E isto eram outros tempos de Paulo Futre, que era na altura a grande estrela do futebol português, o jogador com mais nome, o jogador de maior renome e a grande figura. Sem dúvida. Vamos à secção dos números. Vasco, conta-nos os números do Paulo Futre nesta passagem pela Reggiana. Os números dele na primeira época são muito fáceis, não é? Ele chega em 93, 94, faz um jogo, marca um golo e acabou aí porque ele sofre uma grave lesão logo na estreia. Ainda fica mais uma temporada, continua em 94, 95, aí faz 14 jogos e marca 4 golos, mas a Reggiana desce de divisão no final dessa temporada. Ou seja, o Futre começa a época 93, 94 no Marselha, que era na altura campeão da Europa, e no final da época seguinte está a descer divisão na Série A italiana. Sim. Só para enquadrar, o Paulo Futre aparece muito novo no Sporting, rapidamente se transfere para o Futebol Clube do Porto numa das transferências quentes dos anos 80 em Portugal, e no Futebol Clube do Porto em 3 épocas faz grandes temporadas, sobretudo a última em que consegue ser campeão europeu em 86-87, o que o leva ao Atlético Madrid, onde esteve durante 5 épocas e meia. Era o El português, foi super aclamado e super adorado, ainda hoje é um ícone nos colchoneros, como toda a gente saberá. A meio da época 92-93, altura em que os problemas físicos já se começavam a sentir, transferiu-se para o Benfica. Foi para o Benfica meia época, faz 13 jogos, ganha a Taça de Portugal num 5-2 contra o Boa Vista. E faz uma exibição incrível nessa final. No Jamor, exatamente. E depois, nesse verão, achava ele, com 27 anos, isto tudo, o Futre ainda só tinha 27 anos, achava ele que se estava a reabilitar e contratado pelo Marselha. Marselha campeão da Europa. Marselha acabadinho de ganhar a Champions contra o Milan. Contra o Milan. Ganhou 0. Exato. Só que o Futre, naquele verão, vai para o Marselha e logo depois dele chegar aos franceses, rebenta o escândalo. Ajuda-nos aí. O escândalo tem a ver com... O escândalo tem a ver com a última jornada da Liga Francesa em 92-93, que foi disputada dias antes da final da Liga dos Campeões contra o Milan. O grande objetivo do Marselha já há uns bons anos, com o Bernard Tapie, era mesmo ganhar a Liga dos Campeões. Já tinha perdido uma final e era quase uma obsessão vencer a competição e investiu muito dinheiro nessa altura. Na última jornada, o Marselha ainda está na luta também pelo título no campeonato francês. Que ganha. Joga com o Valenciennes, se não me engano. Uhum. E aí é que vem o escândalo, porque há um suborno, ou tentativa de suborno, não sei se já não me lembro se chegou mesmo a ver o suborno. Chegou a ver. Os jogadores do Valenciennes depois é que confessaram. Eu já não me lembrava se eles tinham confessado que tinham recebido a proposta, mas não tinham aceitado, mas pelos vistos tentam aceitar. No fundo era para o Valenciennes não complicarem demasiado a vida, sim, para o Marselha para os jogadores do Marselha não terem que correr tanto, para estarem mais frescos na final da Liga dos Campeões. O Marselha ia jogar com as reservas. Nesse jogo era para poupar os jogadores, porque era num campo complicado, pesado também, e era para poupar os jogadores para a final da Liga dos Campeões. Só que entretanto chega esse escândalo, com o Marselha já muito forte em 93, 94, ainda com mais ambições, tinha acabado de ser campeão da Europa, claro, queria conquistar a Taça Intercontinental e a Supertaça Europeia. O Futre, que teve aqueles anos todos no Atlético de Madrid onde era adorado, faz um relançamento no Benfica e de repente está no campeão europeu, mas depois vem tudo por água abaixo. Sim, durou muito pouco o sonho. E convém não esquecer que, para além do Futre,
Estava também o Rui Barros nessa sim. temporada no Marcelo. Esse faz a época até ao fim. Época até. O que acontece é que esse escândalo rebenta, o Marselha é imediatamente afastado das competições europeias para essa época, portanto não joga as competições europeias e entretanto também é decidido que vai descer de divisão no final da época. Exatamente. Ou seja, o presidente foi detido também, foi condenado e os jogadores tiveram, sobretudo os principais jogadores, passaram a ter liberdade para escolherem novas paragens. Portanto, o Paulo Futre, aqui neste limbo, acabou por outubro, novembro, num regime excepcional, poder ir para a Reggiana. Isto acontece porquê? Porque na altura havia, e eu estive a ler no livro do Paulo Futre, por isso é que eu hoje não preciso que tu me contes tantas coisas. Hoje estás a dominar. Hoje estou a dominar. Isto acontece porque havia aquela questão de cada clube só podia ter 3 estrangeiros e quase todos tinham as vagas preenchidas. E por isso é que o Paulo Futre ficou com pouquíssima margem de manobra e surgiu a Reggiana, que era um clube modesto, estava no último lugar na Série A, mas que tinha esse espaço que podia ser aproveitado pelo Paulo Futre. Ele chega lá... E essa é a grande justificação de como é que alguém passa. É exato. Como uma estrela passa do Marselha para a Reggiana, onde joga com o Tafarel. O Tafarel, que ainda não era campeão do mundo, seria no final dessa época, 93-94. O guarda-redes do Brasil, campeão do mundo em 94, jogava na Reggiana. Sim. Portanto, o Paulo Futre faz um jogo, marca um grande golo, o estádio à pinha, ele parecia aquilo era um verdadeiro pardieiro, aquele estádio, e depois ilesiona-se com gravidade. Exatamente. Portanto, uma lesão grave no joelho, ele é intervencionado, inicialmente achava-se que 2-3 meses estava resolvido, mas ele só 10 meses depois é que volta a jogar. Há até uma reportagem muito boa dos arquivos da RTP do Noé Monteiro, na altura em que ele foi a Reggiana fazer uma reportagem com o Futre, ele dizia, mais 2-3 semanas isto está, e afinal não foi bem assim. A Reggiana conseguiu manter-se nesse ano, só que depois na época a seguir foi tudo por água abaixo. E o Paulo Futre conta também no livro dele as grandes dificuldades em relação ao joelho. Portanto, ele na época a seguir faz alguns jogos logo no início, em outubro volta a lesionar-se, volta a ser intervencionado e só regressa à competição em abril. E ele faz 14 jogos dessa época, marca 4 golos, mas a equipa perdeu quase sempre e acabou por descer de divisão. Sim. E para dar também exemplo de que Paulo Futre era um peixe completamente fora da água, é que ele desce de divisão e é contratado pelo grande AC Milan, que tinha acabado de perder o título para a Juventus, em 94-95, queriam voltar a ter o domínio do campeonato italiano e vão ao mercado e contratam três avançados que eram assim na altura fraquinhos, que era o EA, que viria a ser considerado o melhor jogador do mundo nesse ano, em 95, o Roberto Baggio, que já estava a perder espaço para o Del Piero na Juventus, mas vinha como campeão italiano, e o Paulo Futre. São os 3 grandes reforços do AC Milan em 95-96. Todos com 29 anos. E o Futre, portanto, teve aqui aquelas montanhas de emoções. Ainda pouco estamos a falar, chega ao campeão da Europa e um ano depois desce divisão. Sim. E depois e a seguir... desce divisão e acaba por ser campeão italiano. Exato. Apesar de só ter feito um jogo nessa temporada. Ele no final daquela época da Reggiana fica livre e ele vai ainda um bocadinho ir à experiência, e acho que se evidencia muito numa digressão asiática. O Berlusconi ficou deliciado com ele, o próprio Capello gostava muito dele e era um sonho antigo que ele tinha, e por isso é que o contrataram, só que durante toda a época foi outra vez um calvário para o Paulo Futre. Foi intervencionado pela 3ª vez. Na altura, ele conta também no livro dele que... Tu estás um especialista em Paulo Futre. Completamente. Ele conta no livro que ele foi o primeiro a ter uma ruptura parcial do ligamentar do joelho, portanto era uma coisa que na altura não havia um passado para ser estudado, para aplicar ali em termos clínicos, e por isso
e ele teve mesmo em risco de terminar a carreira mais cedo, e quem o safou, já não me lembro do nome, mas foi o médico que depois, uns anos mais tarde, operou o Ronaldo Fenómeno, precisamente o mesmo problema que ele teve. E ao Ronaldo Fenómeno permitiu-lhe ainda fazer umas boas épocas de grande nível. Mas mesmo assim o Ronaldo Fenómeno nunca mais foi o mesmo. E teve muito tempo parado, aliás, né? Muito. Mesmo na época em que é campeão do mundo, ele só começa a jogar na reta final. Mas voltando um bocadinho atrás, no futre, principalmente, para percebermos o impacto que teve esta transferência. Na altura a Série A era claramente o grande campeonato e onde todos os jogadores queriam ir. Havia sempre as cadernetas de cromos que nós às vezes apanhamos nas redes sociais, aparece lá sempre um craque por cada equipa. Em qualquer equipa havia grandes craques. Mas na altura o jogador português, por norma, não emigrava, e na Série A havia um histórico muito reduzido até de portugueses. Sim, não tinha nada a ver. Não é? E com a chegada do futebol, primeiro, estava em todos os noticiários, lembro perfeitamente de ver as reportagens, que ainda há pouco estavas a falar, as reportagens da estreia dele, as imagens do estádio, e ele abriu as portas para os portugueses. Portanto, ele chega já ainda em 93, 94, e na época seguinte, em Itália, já vão o Paulo Sousa para a Juventus, o Rui Costa para a Fiorentina e o Fernando Couto para o Parma. É logo nessa época também? Mas vai em 94, 95. Também, ok. Ou seja, o Futre chega em maio de 93, 94. Não, em maio não. Em outubro. É 93, 94. A meio de 93, 94, sim. Eu percebi em maio. Não. Okay. Chega a meio de 93, 94 e no fundo, apesar de só ter feito um jogo, abriu aqui um bocadinho as portas. Claro, teve também que ver com várias mudanças no futebol que iam acontecendo na segunda metade da década de 90, mas ele abriu aqui muitas portas para o estrangeiro. O Rui Barros já tinha estado na Juventus e até com sucesso, mas foi mesmo depois da transferência do Rui Barros e do Futre e do seu mediatismo que os portugueses começaram a invadir, entre aspas, a Série A, numa altura em que ainda havia as contratações dos estrangeiros não eram muito cuidadosas. Sim, não é? Como havia a tal restrição de estrangeiros, os clubes para contratarem tinham que ter a certeza, claro que podiam falhar, mas tinham que ter quase a certeza que este jogador encaixava. E o que é certo é Paulo Sousa, o Rui Costa e o Fernando Couto fizeram história em Itália. Para enquadrar aqui a questão, Paulo Futre também com seleção. O Paulo Futre, quando vai para a Itália, faz o seu penúltimo, fez ali 2 jogos. Portanto, ele vai para a Reggiana em novembro de 93, e nesse novembro ele faz 2 jogos pela seleção, contra a Estónia, marca um golo, e contra a Itália, no jogo que dita o afastamento de Portugal do Mundial de 94, que depois até a Itália foi à final e falhou pelo penalti do Baggio. Mas esta derrota em Itália é naquela que o Queiroz depois sai, e em que o Queiroz diz a mítica frase de que é preciso limpar toda a porcaria que há na Federação. Este jogo acontece em Itália 4 dias antes da tal estreia pela Reggiana, e onde o Futre marca e se lesiona. E depois só faz mais um jogo, não é? É isso, só faz mais um jogo contra a Letónia. Um 3-2 aqui nas Antas. Muito bem. Em 95. Portanto, já depois de ele ter feito o último jogo pela Reggiana. Sim. Antes da transferência para o Milan. E é o último jogo também dele pela seleção. Eu penso que ele entra ao intervalo, se não me engano. Entrou ao intervalo. Muito bem. Também não estás a ver isto. Continuas a dar show, não é? Não, eu lembro porque as pessoas, se calhar agora, conhecem o Futre como comentador, como uma personagem que nos aparece. Mas para ti era E enquanto jogador, praticamente... Claro que o impacto do Ronaldo atual, e também com as redes sociais e com todos os feitos do Ronaldo, obviamente está muito mais acima, mas na altura em que ainda por cima o futebol português não era tão forte em termos de seleção como é atualmente, praticamente tudo que o Futre fazia era muito falado. Claro. E lembro perfeitamente dele ter regressado à seleção, ainda no tempo do António Oliveira, e de ter entrado nas Antas no jogo. E ainda por cima, para ele acabou também por não correr muito bem, porque ele entra, portanto, ganha 3-0 ao intervalo. Ou seja, ele perdeu 2-0, não é? E fica 3-2, ou seja... Ok, ele depois então vai para o Milan, numa época terrível, e ele acaba só por fazer um jogo no Milan, que é na última jornada, só para se sagrar campeão. Outra história engraçada em relação a isso é que ele conta
porque o balneário do Milan era o que era, com os monstros que lá estavam, e o capitão era o Baresi. E havia uma coisa muito interessante nesta altura, é que os prémios eram definidos pelo capitão. Portanto, a direção, no início da época, negociava com o capitão um budget para o prémio de ganhar o campeonato, por exemplo. Toma lá isto, e o capitão é que fazia a distribuição. E então o capitão distribuía mais ou menos valores iguais para os principais, e depois ou valores um bocadinho mais baixos para jogadores menos sonantes, ou valores mais baixos para jogadores que se portassem mal, que tivessem maus comportamentos, etc. E o Futre ficou muito sensibilizado, porque o Baresi fez questão que o Futre, que só fez um jogo, que foi no último da consagração, fosse nivelado com os principais, por sentir que ele fazia sempre que ele tinha um esforço enorme para combater o azar, a questão da lesão, e pela abnegação que ele tinha para ainda continuar, para ainda voltar a jogar. Isso é uma história incrível, porque um jogador que só faz um jogo e ser tão valorizado no balneário, e ainda por cima um jogador, não estamos a falar de um jovem que está a começar a carreira. O Futre já tinha tanta experiência, para uma lesão até podia desmoralizar, mas continuava a ser peça importante ali no balneário. E só aqui um pormenor, que é a Cremonese, que foi o adversário dele na estreia, pela Reggiana, em que marca o gol, e é também o adversário do seu último jogo na Série A. O único jogo que faz pelo Milan é precisamente contra a Cremonese. Sim. Que agora está de regresso à Série A. Mas também parece que ser por pouco tempo. Também não vai ficar lá muito tempo. Não? Eu ainda havia outra questão, que é, nesta altura, foi antes ainda dele ir para a Reggiana, uma enorme hipótese que esteve em cima da mesa, quando ele ainda estava no Marselha, foi ir para o Real Madrid. E ele conta que esteve vários dias a negociar com o Real Madrid, e à última ele pensou, não vou. Seria uma traição. Por causa de ser visto como um traidor, e então ia passar de ícone, de ídolo, ia passar a ser só mais um que tinha estado no Atlético e depois tinha ido para o Real Madrid. Seria quase uma primeira versão do Luís Figo, não é? Exatamente. Sim, não era... Aqui não estava aí diretamente, mas de qualquer maneira... Mas pelo que ele significava. Significava. E ainda significa, ainda passado estes anos todos, o Futre isto continua... também ajuda, não é? Ajuda a cimentar isso. Sem dúvida. Portanto, Paulo Futre esteve na Reggiana, meus amigos. Era isto que vos queríamos contar, numa carreira que... Pode parecer estranho, mas não. Ele realmente jogou. É verdade. Jogou, desceu de divisão, e depois foi para lá através de um campeão europeu, e saiu de lá para um campeão italiano. E foi a nossa segunda história, no nosso negócio fechado. A próxima também vai ser boa, não vai? Claro. Vai sim, senhor. Todas estas histórias são boas. Até lá. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, un azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid.